Luz, Câmera, podcast. Olá, não sei muito bem como começar esse episódio. Começa você. Sempre que a gente vai testar alguma coisa nova, o primeiro é meio bagunçado assim, mas eu gosto de fazer coisas diferentes. Ainda mais essa série que você pensou, eu acho que é uma coisa bem da hora que dá pra gente manter por bastante tempo. Que são dicas. Dicas da vida, dicas de trabalho, de pós, de relacionamentos. Não que a gente Dicas de seja... relacionamento é novo. Não tava considerando essas, mas pode ser, é. Mandem No seus set. casos, né? Mas é isso, a gente vai dar dicas aqui, a gente vai pensar em coisas aleatórias, trazer coisas diferentes, né? Porque às vezes tem assuntos que não cabem em algum episódio de assunto específico. Eles são só pequenas coisinhas que às vezes a gente descobre durante a trajetória e é super da hora. Quem sabe vocês não contam as que vocês sabem pra gente também. São coisas que a gente não aprendeu porque veio de faculdade, algumas na verdade são, mas são coisas assim que você aprende principalmente dando a cara a tapa, né? E aí eu acho que todo mundo vai ter que aprender parte disso realmente sofrendo, indo pegar trabalhos, dando coisa errada, mas eu também acho que algumas coisas a gente pode tentar passar antes, né? Eu já me salvei de situações só por ter ouvido dicas antes, mas eu também sei que não vai dar para salvar todo mundo de todas. Mas é Nossa, com legal. certeza. Só de saber alguma coisa a gente já vai até um pouco menos nervoso, né? Para quando são as primeiras vezes, a gente já sabe, ok. Pelo menos esses problemas eu já sei que eu posso enfrentar. Exatamente, e daí eu acho que assim, a gente tentou listar umas dicas, né? A gente listou muitas, e se continuasse listando ia ser mais e mais e mais, mas a gente separou algumas dicas aqui, talvez nem totalmente interligadas entre si, né? Só dicas que a gente sempre achou boas, a gente traz mais também no futuro, não adianta também a gente despejar todas ao mesmo tempo, que meio que se perde, né? Então a gente vai um número limitado, acho que umas 4 dicas, 5. E aí depois a gente vai trazendo mais também. Talvez alguma que vocês trouxerem pra gente, a gente repassa depois. De primeira dica, assim, eu pensei em trazer uma coisa mais de pré-produção, né? De antes de gravar. Uma coisa que eu não fazia antes, daí eu sempre acabava me confundindo depois, que é fazer um storyboard. Mas não um storyboard completo, talvez, assim, mas principalmente um storyboard, para quem não sabe, seria praticamente uma história em quadrinhos com os planos que vai ter no seu vídeo. Ter um storyboard, ou mesmo anotado só em tópicos, os planos principais que você vai precisar para aquele trabalho. Por exemplo, se você vai fazer um vídeo para uma hamburgueria, que a gente fez uma vez, você já sabe que você vai precisar ali, o plano dele virando um hambúrguer na chapa, clássico, o do queijo derretendo e o cortando ali no final. Anota esses planos, porque eles são os mais importantes. Então, quando você chegar na edição, se você não tiver algum deles, vai ser muito problemático. E aí você anota eles antes de ir, no dia anterior. Eu gosto de fazer um desenho, assim, bem rabiscadinho mesmo. E aí, entre eles, você vai tendo as ideias ali na hora, né? Vendo como que tá indo, vendo a iluminação, assim. Mas ter esse storyboard dos planos principais seria, tipo, minha primeira dica, que eu acho muito importante. Mesmo que você não saiba desenhar nem nada disso, só de rabiscar mais ou menos como é que você acha que vai ser já ajuda bastante a correr, né, na hora do set. Ainda mais se você está fazendo assim, tanto sozinho quanto com outra pessoa filmando, por exemplo, você pode mostrar para ela, não, é mais ou menos assim, ela já vai entender mais ou menos. Vocês vão perder menos tempo discutindo, ou mesmo se for para você mesmo, você fica mais tranquilo de ter certeza que você está pegando os planos principais que você precisa, talvez filmar eles antes, né, de todos, e depois partir para os outros, por segurança mesmo, né? Filmar ele antes, quando possível, é realmente uma ideia muito boa. É uma coisa que às vezes a gente meio que já faz também, né, em alguns momentos. Por exemplo, quando você está filmando uma entrevista ou mesmo um vídeo para YouTube, você provavelmente vai começar com a pessoa principal ali, a apresentadora, entrevistada, falando, né, para a câmera, pegar essa parte. Isso seriam os principais. É que esse é um exemplo bem simples, onde você tem praticamente só esse tipo de plano, mas segue essa ideia. E também a quantidade, né, o quanto detalhamento você vai pôr, eu acho que depende do quão complexo é
é o que você quer fazer, né? Se for uma coisa simples, provavelmente você não vai precisar fazer o storyboard de muitas coisas, né? Algumas coisinhas principais já vai ser o suficiente. Agora, se você quer fazer um plano que você vai tentar fazer um efeito especial, aí compensa mais você dedicar um pouco mais de tempo para esse storyboardzinho, por mais simples que ele seja assim, mas por segurança mesmo. No cinema usa bastante a questão de storyboard, só que ele é bem mais completo, né? Talvez para um clipe musical, que não é aquele de performance, né? Que é quando o cantor tá cantando ali de fato a música, mas aqueles que tem uma história por trás, uma historiazinha, talvez para esses trabalhos compense se realmente fazer um storyboard completo, né? É que clipe é muito visual, né? Então é muito importante que você tenha tudo certinho, notado. Vamos partir para a próxima dica, então. Ela, até que caso vou com a que você acabou de dizer, ela é uma coisa mais pro set, assim, pro dia do set, né? Eu li isso aqui, acho que foi num livro de direção. Vamos supor que você tá no seu dia, você fez lá seu storyboardzinho e você sabe que tem uma cena muito difícil de fazer. Ou porque o movimento é muito grande, né? Muito complexo, ou porque você vai tentar fazer um efeito especial, um stunt, né, de dublê, ou até mesmo se for um plano sequência, né, muito longo e tal. Essas coisas são muito arriscadas e correm o risco de você ter que ficar repetindo isso muitas vezes. Então, sempre que você tiver um plano desse tipo, né, na sua lista de filmagem, antes de você gravar ele, né, depois que você ensaiou e tal, faz um plano valendo, gravando tudo, mas uma versão mais simples do que você pretende fazer. Faz uma versão mais simples, ao invés de rodar a câmera, sabe? Só deixa a câmera de boa, faz um movimento que você sabe que você vai conseguir chegar até o final com mais facilidade. O importante é grava esse plano do começo até o final, de uma maneira boa, assim, bacana, sem erros, mais simples, que é alguma coisa que você possa fazer mais rápido. Para que você faz isso? Vamos supor, você está naquele dia e dá tudo errado, assim, sei lá, 15 minutos depois começa a chover, ou sei lá, a polícia chega lá e fala que vocês não podem fazer mais, ou segurança, né? Nossa, segurança de lugar é cheio de não saber o que está acontecendo, e vai lá. Enfim, caso aconteça algum BO que encerre a sua gravação, você já tem uma versão gravada de backup mesmo, né? Então é uma segurança para você. Uma vez eu tive que gravar um plano de sequência na faculdade, e aí, por sorte, eu já sabia dessa dica. E aí eu fiz isso, e nossa, depois que eu terminei de gravar ele inteiro, da forma mais simples, eu até me senti mais aliviado para continuar gravando, porque sabendo que você já tem alguma coisa guardada ali, é muito libertador, assim. Até te dá mais coragem, né, de tentar umas coisas, uns movimentos mais doidos, assim, porque você sabe que já tem resolvido se precisar. Exatamente, nossa, é exatamente isso. Dá até mais coragem para você e para quem está atuando também, eu sei lá o que está acontecendo na sua frente, né? Tem planos que é mais difícil você fazer isso também, né? Sei lá, por exemplo, num documentário, quando a coisa só vai acontecer uma vez, né? Você não tem como fazer isso. Então, seria mais num ambiente que você tem o controle do que está na frente da câmera. Muitas vezes, quando você não tem muito como fazer isso, uma opção seria uma segunda câmera, né? Fazendo aquele plano mais geral, né? Se você tem o geral, pelo menos, você sempre pode cortar de volta para ele. Nossa, é verdade. Isso que você falou, eu achei excelente. Sim, em coisas que você não tem o controle, dá um jeito de pôr uma segunda câmera. É exatamente isso. Vai te dar segurança, vai te dar mais coragem para fazer as coisas. E essa dica me lembrou bastante uma coisa que o Rafael Câmara falou com a gente, né, do clipe que ele fez em plano de sequência, que o take que saiu foi o último que eles fizeram, né? Então é realmente umas coisas assim, é do que um plano de sequência, sei lá, 3 minutos e tanto, uma duração de uma música, né? É uma coisa que muitas vezes você vai repetir, e existe a chance de não dar certo. Sim, o dele ainda envolvia carros, né? Muitas traquitanas, assim, nossa. Trouxe essa dica muito legal exatamente pra gente mesmo entender que tem que saber que existe a possibilidade das coisas não darem certo, né? Sim. Agora apareceu um conselho de relacionamento, como a gente ia falar no começo. Não, mas no set mesmo existe a possibilidade das coisas não darem certo. Então, essas duas dicas, acho que elas se juntam nisso, que você primeiro garante que você tem a montagem, mesmo ela não sendo a 100% ideal, antes feito do que perfeito, né? Com essa frase encerramos essa dica, essa frase foi fina. A gente vê que formou uma correntinha aqui, né? Mesmo sem pensar muito de pré-produção, filmagem
E agora eu queria dar uma dica, assim, mudou de verdade o meu tempo de edição. Isso, uma dica de pós-produção, que é aprender a mexer com atalhos de teclado, gente, no seu programa de edição, Premiere ou similar da vida. E eu vou colocar aqui 2 dicas em uma, porque além de você aprender a mexer em atalhos de teclados, e claro, tem os principais, que eu diria que é a ferramenta de cortar e a ferramenta de mover, e também as ferramentas de dar play, voltar, avançar um frame, outro frame. Essas são as principais, principalmente essas, você tem que saber mexer. Não vou saber se tem, já ouvi de editores muito bons também que não usam, mas vai melhorar muito o seu ritmo. E não só saber onde elas estão, mas a minha dica principal é personalize o seu teclado. Por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho um notebook daquele de linha gamer, porque quando eu fui comprar estava com desconto. Então ele tem aqueles teclados muito loucos, RGB, que você pode colocar cada tecla de uma cor. E então eu usei disso. Falei, já tenho aqui, vou usar disso. O que eu fiz? Deixei todas as teclas ou apagadas ou de uma cor só. Aí peguei as teclas C, V, F, G, que eu uso como os atalhos de teclado, e deixei só elas de uma cor específica. Então, agora se eu olho para o teclado, eu tenho destacadas as teclas. Eu vou tirar uma foto disso e postar no YouTube depois. Mas eu tenho destacado as teclas em azul, elas brilham em azul, onde são os atalhos que eu quero, que são os atalhos de corte, de deletar, e aquele de deletar, que é o Ripple Delete, que ele deleta o clipe e já junta o próximo clipe com o anterior, que isso também faz, você não precisa ficar arrastando toda hora os clipes, né? Você só vai cortando, deletando, já juntou. E o complemento dessa dica seria você colocar todos esses atalhos do lado esquerdo do teclado. Ou seja, a sua mão esquerda vai ficar no teclado, só do lado esquerdo. Você não precisa ficar mexendo ela, só os dedos. E a sua mão direita vai ficar no mouse. Para mim, essa forma foi sensacional. Assim, minha edição ficou muito mais rápida. Porque antes eu precisava soltar o mouse e vir com a mão direita pro teclado para apertar Delete, por exemplo. E agora eu aperto F, que está pertinho do C e do V. Então só o meu dedo indicador esquerdo que se movimenta. Bem mais rápido. Tem várias pessoas que quando estão começando, às vezes nem sabem, né, onde estão os atalhos. Eu, por exemplo, demorei para achar alguns, mas daí, caso você se encontre nessa dificuldade, a maioria dos programas, quando você põe o mouse e deixa ele esperando em cima da opção por algum tempinho, aparece do lado, né, uma caixinha falando qual é o atalho para aquela função. Não são todas as vezes, não são todos os programas que aparece isso, nem todas as funções. Mas na maioria eu acho que aparece, então isso é bom para descobrir, mas realmente personalizar é a melhor forma, assim. Eu acho que quem já jogou alguma coisa no computador, com teclado e mouse, provavelmente já fez isso alguma vez, né, de personalizar os atalhos assim para você conseguir jogar melhor. É exatamente a mesma ideia. Pra você editar teclando igual o jogador profissional, né, de esportes, já viu? O dedo dos caras. Mais ou menos assim você tem que editar. O que você falou de quem não sabe também onde estão exatamente, não que eu tenha decorado todos, mas pelo menos no Premiere, se você for lá nas opções, nas configurações dele, tem uma abinha lá de atalhos. E aí ele mostra o teclado e mostra onde está cada atalho. E por exemplo, se você segura o Shift, muda isso e mostra tipo, onde está cada atalho segurando o Shift. Porque muitas vezes o atalho é tipo, o C é a ferramenta de corte e o Shift C é a ferramenta de corte que corta todas as layers juntas. Então tem esses atalhos de mais de um botão. Eu tenho quase certeza que nos outros também deve ter. Até porque muita gente personaliza na mudança, né, de software. Tipo, tô saindo do Premiere para ir pro DaVinci Resolve. Vai lá e muda todos os atalhos de lugar. Isso é uma dica bônus também, né? Porque às vezes pode ser difícil, você já acostumou a memória muscular sua a fazer um certo procedimento, e aí quando você troca de programa é tudo diferente, aí você vai ficar tipo catando milho assim no teclado e é ruim, mas daí trocar para o que você já conhece é uma ótima dica assim para você não sofrer tanto na mudança. Foi uma grande dica baseada em atalhos, né? Que é usem atalhos, aí depois personalizem os atalhos e aí ainda mais personalizem só para sua mão esquerda. A não ser que você use o mouse na mão esquerda, e eu acho que você personalizaria para a mão direita, no caso. Nossa, agora que eu pensei, usar os atalhos no teclado numérico ia ser tão bom. Pena que eu não consigo usar o mouse na outra mão. Tem uns mouses, os mouses daqueles de jogos, às vezes tem mais botões, daria para colocar tranquilamente também. É verdade, é verdade. É uma boa opção também, porque eles vêm com botões personalizáveis, né? Pelo menos alguns.
Exatamente. Os que tem mais botões, normalmente dá para colocar coisas neles. Eu uso aqueles mousezinhos Neolink, assim, da vida, aqueles bem baratinhos mesmo. Eu só testo antes a pegada, assim, né? Que eu já usei uns mouses que doía a minha mão. Eu não gosto daqueles mouses muito altos. Verdade. Eu não gosto dos pequenininhos, porque eu não sinto ele. Prefiro deixar a mão descansando no mouse. Quando eu comecei a editar, eu editava aqueles mouse de notebook, sabe? Que é, tipo, bem pequenininho. Eu também jogava com aquilo. Então... Bom, a próxima dica tem a ver com um acessório, só que é bem mais barato do que um mouse gamer. Também você usa ele na edição, mas especificamente, né, na hora que você está corrigindo cor, que é o quê? Uma bela de uma folha sulfite branca, ou qualquer coisa que realmente seja branca e você consiga colocar perto de onde você está editando. Para que diabo você vai querer isso? É porque quando você está editando, não sei, se você for iniciante e você já fez um color grading na sua vida, provavelmente, né, eu posso estar errado, mas provavelmente depois quando você foi olhar, você viu que as pessoas estavam verdes ou laranjas ou vermelhas ou de alguma outra cor que não era a cor da pele delas de verdade. Eu já fiz muito isso. Nossa, eu adoro os primeiros vídeos que eu já editei e eu acho muito engraçado toda vez que eu olho para eles, porque realmente as pessoas estão tipo muito vermelhas. E isso é comum, né? Porque quando a gente está editando, não é todo mundo que tem um monitor calibrado, né, de cor. E também quando você fica olhando muito tempo para uma coisa, né, os nossos olhos eles se acostumam, né? Tipo, o balanço de branco dos nossos olhos, por exemplo, a gente faz isso automaticamente, né? Não percebe a diferença. Tanto que você ficar olhando para uma lâmpada halógena por muito tempo, ela vai ficar branca e a luz do sol vai ficar azul. Enfim, e aí o que você faz com essa folha de papel? Né? Você deixa ela em algum lugar visível, perto da tela do seu computador, e aí aquilo vai ser uma referência de branco para você. Aí você vai saber se, vamos supor, se você está tentando corrigir o balanço de branco, você vai saber se você está alcançando um branco realmente. Ok, vamos avançar mais nessa técnica. Você pode iluminar essa folha com diferentes lâmpadas, né? Então, se você iluminar a sua folha com uma lâmpada incandescente, você vai ter um balanço de branco incandescente para você fazer sua comparação ali. Mas aí, não sei, você consegue dar um jeito, né, de arrumar uma lâmpadazinha ou trocar a lâmpada do quarto, ou arrumar um abajur que seja, só para você poder iluminar aquela lâmpada com aquela folha, né, com a lâmpada que você quiser, ou que seja um LED mais branquinho, ou que seja uma lâmpada incandescente mesmo, para você ter uma referência e sempre que você estiver editando, você vai ter alguma coisa para você olhar que você sabe que não está com nenhuma cor corrigida, que é realmente a cor do mundo real, né? Que é o branco, é uma ótima referência para várias coisas. Mas, caso não seja possível, ou, sei lá, por qualquer motivo essa não seja uma ideia que te agrade, você pode sempre também abrir uma referência no Google, né? Você abre lá uma imagem no Google que tenha mais ou menos a cara que você quer, no Google Imagens mesmo, e usa de referência para você saber se você está indo muito longe no azul ou se as pessoas estão vermelhas demais. É sempre bom ter uma referência para o que você está fazendo. Não para você copiar, mas só para você saber mesmo aonde você está pisando. Porque quem já editou por muito tempo sabe que a vista se acostuma. E aí, tipo, você não consegue mais saber se o que você está fazendo está certo ou não. Eu adorei porque você começou a falar de um equipamento para pós-produção, correção de cor. Eu já pensei em vários, porque tem. Então você vai ver assim, os estúdios de correção de cor, eles têm uns monitores todos calibrados certinhos ali, luzes específicas, né, bem escuro assim, mas de forma que não vai cansar o olho. Aí eu fiquei pensando, tipo, para onde ele vai, e o que vai ser tão barato, e a porra é sulfite. Eu achei muito bom, porque é bem isso. Né? Com o tempo, você provavelmente vai começando a usar outros softwares mais caros, comprar coisas melhores, assim, até chegar num ponto que você está num lugar tão feito para aquilo que talvez você não precise mais, porque a própria Blackmagic, né, e a Avid também acho que são tipo empresas muito renomadas nessa parte de pós-produção, montagem. Eles montam estúdios. Uma das linhas de produtos deles eles vão lá e montam o estúdio, colocam todas as luzes certinhas, paredes certas e tal. Mas eu gostei muito que você trouxe uma coisa, sei lá, quanto custa uma folha sulfite? Um centavo. Quando você compra o pacote, Normalmente 10 a gente tem em centavos. casa, né? Uma perdida. Não, passa em qualquer loja e pede também, se você não tiver.
Sim, e não, e realmente ajuda, assim, quando eu comecei a usar, eu fiquei até com vergonha, falei, nossa, que coisa idiota que eu tô fazendo, mas daí depois eu fui ver, e realmente tem até estúdios que têm essas referências, estúdios de edição, igual você tá falando, eles às vezes têm uma referência para o editor poder olhar as cores, né, fora do monitor e tal. Outra referência também que você sempre tem na mão é a sua própria pele, né? Então, se você olhar para a sua pele em comparação, ela só tem que estar iluminada com a luz certa, né? Mas enfim, tem uma referência sempre quando estiver editando cor, que aí vai impedir de deixar as pessoas com umas cores muito esquisitas. Eu dar uma dica complementar sua também, muito ligada à correção de cor, principalmente para quem não tem um monitor feito para isso, mas meia dica isso é, quando você terminar sua correção de cor, ou achar que terminou, vendo a referência e tudo mais, exporta, mesmo que seja um trecho que aparece uma pessoa de preferência, né, porque a pele é um dos grandes pontos, e manda para o seu celular, por exemplo, ou passa num pendrive, coloca na sua TV, só para você ver se não tem algum aparelho que está ficando muito, muito zoado. Vai ser um pouco diferente, sim, cada aparelho. Não tem muito o que você fazer quanto a isso, mas só para você ver se no celular não tá ficando extremamente zoado. É projetor também, esses projetores mais tipo data show, assim, que a gente às vezes tem para projetar uma imagem grande, mas não tão grande assim, igual no cinema. Eles têm uns perfis de cores esquisitíssimos assim, então sua imagem pode ficar verde ou pode ficar esquisita. Se você estiver fazendo uma coisa que seja importante, não, eu vou passar nesse dia, vai ter uma exibição e tal. Sei lá, se você conseguir descobrir qual é que é a imagem, fazer uns testes antes, talvez dê para você corrigir, especialmente para passar naquele lugar. Eu lembro porque o projetor da faculdade nossa, na onde a gente exibe os TCCs, ele deixa a imagem com uma cor esquisita. Eu não me lembro que cor é, mas eu acho que é verde. E aí você tem que contrabalancear isso, ou no dia que você passar lá, o negócio vai ficar com uma cor meio esquisita. Se você tem uma exibição específica, né, realmente compensa. Se você vai mandar direto pro YouTube, aí eu acho que é tentar acertar ali na média. Na média. Porque às vezes você puxa muito, aí em alguns monitores vai ficar extremamente estranho. Até em filmes de Hollywood, até uma coisa que eu ouvi uma vez, eu nunca esqueci, que Matrix o primeiro, ele era maravilhoso, assim, na tela do cinema, assim, né, os efeitos de CG eram muito bons, mas daí nos primeiros, quando saiu, né, para home video, que as pessoas alugavam, eu não sei se era DVD já nessa época, eu acho que não, era DVD já? Eu acho que Matrix. não, porque eu acho que esse filme é antigo, tipo, bem antigo. Na mídia que ele saiu, parece que a galera quis soltar muito rápido, eles não corrigiram direito, e aí o Neo ficava parecendo um boneco de massinha, ficava muito feio, porque era muito diferente da tela do cinema, e eles não fizeram as correções. Aí depois eles remasterizaram tudo, mas só para você ter uma noção da diferença que faz você saber como que tá aparecendo em outras telas. Ó, uma extra, saindo um pouco da linha. Uma que também merece ser muito mais explicada, mas é porque é uma muito, muito atual pra mim. Tipo, sei lá, coisa de 2 horas atrás eu tava pensando nisso. Combinem com seus clientes tudo antes. Porque eu já passei por tanto perrengue por não combinar coisa antes, gente. Então essa vai ser minha dica extra, que eu realmente acho que ela merece episódios dedicados só para falar dessa parte, assim, de uma parte mais burocrática, né? Mas aqui vai uma dica extra muito importante. Combine antes, assim, data de entrega, dependendo do formato que você está trabalhando, horas de trabalho, forma de pagamento e deixem isso claro, especificado. Eu não estou falando necessariamente de contrato. Estava pesquisando isso esses tempos, assim, também. E hoje em dia, uma troca de e-mails bem formalizada, ou mesmo mensagens no WhatsApp, elas servem já como uma prova jurídica, caso você precise. Sempre bom não precisar, mas serve. Só que, assim, uma coisa bem feitinha, né? Então, você não vai ter aquela conversa que durou uma semana e tem 300 mensagens. Ao finalizar, o que eu gosto de fazer é eu converso por WhatsApp, né, com tudo. Aí eu falo assim quando finalizou. Bom, então se a gente vai sem contrato, eu vou fazer o seguinte, me passa seu e-mail, eu vou mandar um e-mail com todas as especificações e você só me responde com ok, beleza? Porque isso já é quase um contrato atualmente. Tem quase o mesmo peso.
Então você combina ali e tal, conversou, no final das contas manda aquele e-mail. Então vamos formalizar aqui, eu vou entregar tais produtos para você em tal tempo, você vai me pagar tanto de tal forma. E pede para a pessoa responder o ok. A pessoa tem que responder assim, tipo, ok, concordo. E é isso. Essa é a minha dica. Muito importante. Uma dica extra, mas é extremamente importante, né? Uma coisa que a gente, às vezes, um detalhe que a gente esquece, também já passei perrengue por isso, e, nossa senhora, é chato. Acaba com a nossa vitalidade, assim, de trabalhar, né? Por mais que a gente goste, assim, quando dá um erro, assim, nossa, é muito ruim. Exatamente para você poder se concentrar na parte criativa, né? Nas outras dicas que a gente deu, mas como é um trabalho, né, é importante você ter essa parte burocrática garantida. E realmente, e-mail tem valor de documento já faz tempo isso. É normal, é uma coisa que é usada, então pode fazer tranquilo. Espero que nunca precise, né? Mas se precisar, você tem lá guardado. Eu acho que é isso, assim, essa me veio na cabeça, queria falar, porque nem se deixar isso pro próximo, quanto antes falar disso pra todo mundo, melhor. Que esse é o tipo de perrengue chato de passar, né? O perrengue de um plano não estar dando certo, ou de ter que correr pra gravar uma cena. Ele ainda tem o seu lado legal, emocionante, adrenalina. Esse perrengue de o pagamento não veio, o cliente tá dando um trabalho, pedindo muita coisa que não tava combinado. Esse perrengue eu só acho ele chato. Ele só é chato. Fechamos. Eu perdi a conta das dicas, mas foram algumas aí. Algumas dicas, depois a gente conta quando estiver editando e põe no título. A gente listou bem mais e a gente achou que esse número seria um tanto bom assim por episódio mesmo. Pra gente poder discutir um pouco elas também e ser uma coisa rápida, assim, de anotar. Exatamente. Bom, mas então, já deixando aqui o compromisso que virão mais, assim, a gente sempre vai trazer essas dicas. Não sei quando vai sair o próximo, mas aguarde e confie que a gente vai mandar. E também comentem, né, aí alguma que vocês acham assim, qual seria a dica principal que você daria para alguém que está trabalhando no audiovisual. Exatamente. Se tiver alguns comentários aí, a gente com certeza vai falar sobre as dicas que vocês passarem aí. Para quem quiser comentar com a gente, né? Pode ser lá pelo Facebook, pelo Instagram, no canal do YouTube. O Spotify, infelizmente, não tem comentários. Mas a gente está em todo lugar, como Luz Câmera Podcast. Fechamos. Fechamos. Até a próxima semana. Abraço.